Não é relevante para mim porque eu não sou um artista de download. Download é uma porcentagem muito, muito pequena do que as pessoas querem do meu produto. É uma porcentagem muito pequena, então eu não sou um ato de download. Ele é o ícone do rock que odeia a fama, negou a paternidade de uma criança em um escândalo público e entrou em conflito com gravadoras e vizinhos. A vida de Van Morrison é repleta de reviravoltas estranhas, batalhas privadas e rebelião poética, desconhecidas pela maioria dos fãs. Aqui está uma pergunta de quiz para você. Que truque bizarro Morrison fez para escapar de um contrato de gravação brutal nos anos 60? Comente seu palpite, revelaremos depois no vídeo. Atente-se aos deslocamentos sigilosos de helicóptero, um acordo milionário, que transformou tudo e como ele continua se apresentando à sua maneira. Mas antes de entrarmos em tudo isso, precisamos voltar, porque a vida precoce de Van Morrison guarda alguns momentos cruciais que moldaram tudo o que se seguiu. Van Morrison, o gênio solitário, nasceu em 1945 na rua Hindford, leste de Belfast, em uma família protestante de classe trabalhadora. O fim da guerra marcou o início de sua jornada em um mundo dividido pela religião e em reconstrução a partir dos escombros. Porém, dentro de sua simples casa geminada, outro mundo girava. Um universo de blues, jazz e gospel transmitidos através de uma enorme coleção de discos que seu pai havia acumulado durante uma temporada em Detroit. Antes que a maioria das crianças aprendesse a amarrar os sapatos, Van já memorizava Lead Belly e Mahalia Jackson. Aos 11 anos, ele já tocava violão, dedilhando acordes de um antigo livro de canções da família Carter. Aos 12 anos, ele formou uma banda de skiffle chamada Sputniks, nomeada após o satélite soviético. Enquanto outros meninos jogavam bola, Van organizava músicas e se apresentava em cinemas locais. O bairro era militantemente protestante, mas a casa dos Morrison era tudo menos convencional. Violet, mãe dele e ex-dançarina de sapateado e cantora, se envolvia com grupos religiosos como as Testemunhas de Jeová. Seu pai, por outro lado, era um ateu declarado. Van, o único filho preso, muitas vezes se voltava para dentro de si. De acordo com a mãe, ele não sabia se era uma bênção ou maldição, pois a música tocava sem parar em sua mente. Colegas eram poucos, os professores o chamavam de distante. Mas por trás dessa quietude havia um garoto que se esgueirava para clubes de jazz e implorava por aulas de saxofone com George Cassidy, um músico local que se tornou um mentor precoce. A influência de Cassidy e os ritmos de East Belfast nunca o abandonaram. Ainda aos 17 anos, Van já havia enfrentado seu primeiro crisol, uma intensa turnê europeia com uma banda de show que o levou ao limite, áspero, sem glamour e totalmente transformador. A ascensão de uma estrela, que entrou em greve. Em 1964, Van Morrison trocou os clubes fumacentos de Belfast pelos estúdios de gravação de Londres, liderando a banda de rock de garagem Them. Sua voz crua e desafiadora, cheia de soul, impulsionou sucessos como Gloria e Here Comes the Night. Apesar do crescente sucesso, o controle da indústria se intensificou. Van sempre se ressentiu do controle, e em Them ele se viu encurralado, atendendo a expectativas comerciais que não tinha interesse em cumprir. Então ele saiu. Sozinho e sem contrato, ele chegou em Nova York e gravou Brown Eyed Girl em 1967. Ela se tornaria um hino atemporal, mas para Van foi uma vitória vazia. O álbum foi lançado sem o seu consentimento, e ele mal viu um centavo. Ele disse mais tarde: "Eu estava quebrado, deprimido, sem dinheiro nem direção." Essa frustração ecoou o sentimento que ele tinha quando menino em Belfast, encurralado, incompreendido, desesperado para fazer as coisas do seu jeito. E então veio a reviravolta bizarra. Após a morte repentina do chefe da gravadora Burt Burns, Van foi informado que poderia sair livremente do seu contrato de gravação rigoroso se entregasse 36 novas músicas em um ano. Então ele fez, mas com vermes, sanduíches e divagações sem sentido, intencionalmente inaudíveis.
A gravadora os engavetou. Van estava livre. Era rebelde, ridículo e brilhante. Dessa vingança criativa surgiu Astral Weeks, em 1968, gravado enquanto Van passava fome, uma odisseia espiritual turbilhonante diferente de tudo em sua época. Os críticos aclamaram como genial. O público ficou perplexo, mas ele não se importou. Aquele álbum, nascido em dificuldades, esculpiu o caminho para o seu eu mais verdadeiro. Então vieram Moondance, Into the Mystic e uma carreira marcada não por sucessos, mas por atmosfera, significado e maestria. Seu sucesso não foi formulaico. Foi conquistado com dificuldade, em uma jornada espiritual e solitária. Contudo, além das polêmicas, foi a vida que ele construiu fora dos palcos e das câmeras que revelou mais sobre Van Morrison. Aperte os cintos enquanto exploramos as percepções do estilo de vida. O místico na rua Hinford. Apesar dos sucessos, Van Morrison nunca se entregou ao caos da vida de celebridade. Em vez disso, ele se refugiou para dentro, na música, memória e misticismo. Isso não era afetação. Como mencionado anteriormente, sua sensibilidade mística já estava viva aos 12 anos durante uma viagem de pesca, onde ele bebeu de um riacho desconhecido e afirmou que o tempo parou. Ele descreveu o momento como um choque espiritual pela natureza que ecoaria em seu trabalho por décadas. Canções como Into the Mystic e In the Garden não são apenas letras, são mapas do espaço interior que Van frequentemente falava sobre ouvir a música das gaivotas e o som do silêncio na água, citando a natureza como sua maior professora. Enquanto seus colegas perseguiam turnês e manchetes, Van era mais propenso a ser encontrado em uma caminhada solitária pelo campo irlandês, caderno no bolso, ouvindo o vento. O poeta que odeia a cultura pop, a guerra de Morrison com a celebridade tem sido tão consistente quanto sua discografia. Ser famoso prejudica o processo criativo, disse ele certa vez, e viveu esse sentimento religiosamente. Ele recusava entrevistas com Top of the Pops, não tocava os maiores sucessos quando pedido e alterava as letras durante as performances para se manter presente no momento. Ele até encontrou poesia no mundano. Uma entrevista tardia revelou que ele ouvia as previsões de envio britânicas como se fossem composições líricas, atualizações do tempo transformadas em ritmo e cadência. É um detalhe cativante que destaca seu compromisso de vida em encontrar o sagrado no que é negligenciado. O Cavaleiro Eremita. Apesar da presença sombria no palco, aqueles próximos a Van em particular pintam uma imagem muito diferente dele. Conforme entrevistas anteriores, ele foi descrito como cortês, engajado e até brincalhão, pedindo um café simples e fazendo piadas secas nos bastidores. Um jornalista o chamou de estranhamente direto, um homem sem imagem para manter e sem paciência para jogos. Ele se veste com ternos sob medida e um confiável chapéu fedora e vive de maneira ainda mais simples. Sem comitivas, sem aparições chamativas, apenas uma disciplina diária silenciosa, focada em escrever, caminhar, ler e o ocasional disco de jazz. Um homem à vontade em sua solidão. Frugal, feroz e livre. Van Morrison sempre foi financeiramente sagaz, mas não no sentido tradicional. Ele buscou a independência em vez de perseguir a riqueza. Como mencionado, ele comprou e reformou seu próprio estúdio, The Wool Hall, para gravar em seus próprios termos. Ele também criou a Orange Field Records, em homenagem à rua onde cresceu, para lançar material de arquivo diretamente aos fãs, evitando as gravadoras tradicionais. O acordo de 2015 com a Sony, que cedeu os direitos de 33 álbuns, foi visto como uma jogada pragmática, menos uma busca por dinheiro, e mais uma estratégia de longo prazo para garantir que seu legado alcançasse a geração do streaming. Por trás de cada decisão financeira estava o mesmo tema: soberania sobre a arte. E quando o mundo fechou durante a Covid-19, Van causou controvérsia ao lançar músicas que criticavam os lockdowns. Isso levou a uma reação pública e até a um processo por difamação do ministro da Saúde da Irlanda do Norte.
mas também revelou algo mais: a necessidade implacável de Van de falar o que pensa, não importa o custo. Generoso nas sombras. O que poucos sabem é que Morrison há muito tempo apoia outros nos bastidores. Ele financiou bolsas de estudos de blues no Hotel Marítimo de Belfast, deu discretamente bônus de performance para membros antigos da banda e, durante a pandemia, criou um fundo de dificuldades financeiras para músicos em dificuldades. Esses esforços raramente aparecem nas manchetes porque é assim que ele quer cuidado silencioso nunca realizado. O estilo de vida de Morrison não é sobre luxo, é sobre intenção. Seja ouvindo Radio Static como se fosse Miles Davis, ou caminhando pela floresta em busca da frase perfeita, ele permaneceu fiel ao ritmo que descobriu quando era um menino solitário na rua Hinford. Ainda assim, enquanto o público pode apenas ver a solidão, a história por trás do homem envolve emaranhados complexos, musas, escândalos, desgosto e laços de vida que moldam o terreno emocional de sua música. As mulheres por trás da cortina. Para um homem que viveu na solidão, as conexões pessoais de Van Morrison foram tudo menos comuns. Seu primeiro grande amor foi Janet Planet Rigsby, uma musa da Califórnia que inspirou canções como Tupelo Honey e estampou a capa do álbum de mesmo nome. Eles se casaram em 1968 em parte para evitar sua deportação e tiveram uma filha, Shanna, que depois se juntou a ele no palco e estúdio. Mas como muitas das melhores músicas de Van, o casamento foi belo, breve e tingido de dor. Terminou em 1973. Décadas depois, seu segundo casamento, desta vez com a socialite de Dublin e ex-Miss Irlanda, Michelle Rocca, durou muito mais tempo, mas não foi menos turbulento. O relacionamento deles, muitas vezes protegido da imprensa, se desfez ao longo dos anos. O divórcio, finalizado em 2018, foi descrito por Van como extremamente desgastante. Ele não era melodramático, só queria o fim. Então veio o escândalo inesperado. Em 2009, uma postagem pública em seu site oficial anunciou o nascimento de um filho com sua gerente de turnê, Gigi Lee. Van negou categoricamente, alegando que o site havia sido hackeado. A criança morreu tragicamente na infância e logo depois Lee faleceu devido ao câncer. Morrison nunca mais falou publicamente sobre o calvário, mas em meio à tristeza havia laços que perduraram. Sua filha Shanna segue sendo uma colaboradora próxima, e músicos como Brian Kennedy e Bap Kennedy reconhecem Van como um mentor generoso. Até lendas do blues como John Lee Hooker se juntaram a ele no palco nos anos seguintes, ídolos que viraram amigos numa graça de ciclo completo. Por trás desses emaranhados, porém, sempre havia um homem construindo algo maior em silêncio. Não apenas relacionamentos, mas um império. Essa história não foi contada por entrevistas ou manchetes, mas pelos números. Os ganhos de um homem que nunca se vendeu. A jornada financeira de Van Morrison reflete sua carreira musical expansiva e duradoura. Em 2025, seu patrimônio líquido é estimado em 90 milhões de dólares acumulados através de décadas de composição, performances e investimentos comerciais estratégicos. Uma parte significativa de sua riqueza vem de sua extensa discografia, incluindo sucessos atemporais como Brown Eyed Girl, que continua a gerar royalties substanciais. Sua produção prolífica de mais de 40 álbuns de estúdio garantiu uma renda estável reforçada por turnês e performances ao vivo consistentes. Notavelmente, sua empresa, Exile Productions Limited, relatou lucros acumulados de 8,85 milhões de euros, refletindo o sucesso comercial de seus empreendimentos musicais. Contudo, a jornada financeira de Morrison teve seus desafios. No início de sua carreira solo, ele enfrentou disputas contratuais que levaram a tensões criativas e impactaram seus ganhos. Apesar desses obstáculos, sua resiliência e dedicação ao seu ofício consolidaram seu status como um dos músicos mais ricos da Irlanda do Norte. No entanto, além dos números, são os investimentos de Morrison em ativos tangíveis
que oferecem uma visão de seu estilo de vida e gostos pessoais. Os espaços para os quais ele escapou, as casas de Van Morrison, nunca foram apenas endereços, foram santuários, campos de batalha e palcos silenciosos para um artista que passou a vida fugindo dos holofotes. Ele nasceu na rua Hinford, número 125, em East Belfast, uma casa modesta em terraço que agora é um local de peregrinação para os fãs. Essa mesma rua mais tarde emprestaria seu nome a uma música reflexiva e, décadas depois, a sua própria gravadora, Orangefield Records. No final dos anos 1960, Van se estabeleceu em Woodstock, Nova York, com Janet Planet Rigsby. A energia criativa dessa época e lugar se infiltrou em Moondance, escrita e gravada na quietude do campo ao redor. Mais tarde, ele se mudou para Mill Valley, Califórnia, onde as colinas nebulosas inspiraram a espiritualidade terrena de St. Dominic's Preview. De volta ao Atlântico, Morrison comprou o Wool Hall em Somerset, Inglaterra, em 1994, um edifício do século XVI convertido em estúdio de gravação. Isso não era apenas um retiro criativo, era uma fortaleza de autonomia. Ele o renomeou, gravou vários álbuns lá e até armazenou suas fitas mestras no local antes de finalmente vender a propriedade em 2002. Mas talvez o mais revelador sejam seus laços de longa data com Dalkey, um enclave rico em Dublin. Lá ele morava ao lado do piloto de Fórmula 1 Ed Irvine e se viu envolvido em batalhas jurídicas sobre varandas e entradas de carros. Um homem quieto de repente arrastado para disputas muito públicas. No entanto, até mesmo as casas que provocaram processos judiciais dizem algo revelador. Van Morrison valoriza e está disposto a lutar por sua privacidade. Seu desejo de permanecer escondido não se limitava ao tijolo e cimento, às vezes se elevando aos céus. Os veículos que o tiraram da rede. Van Morrison nunca foi conhecido por ter uma garagem chamativa, e quando se trata de carros, sua menção mais famosa pode ser fictícia. Em 1967, ele lançou uma faixa peculiar chamada Quem Dirigiu o Carro Esportivo Vermelho? Se ele já teve um ou não, permanece incerto, mas a imagem, como muita coisa no trabalho de Van, parece mais simbólica do que literal. Afinal, um carro esportivo vermelho poderia ter representado o tipo de holofote que ele passou décadas evitando. Quanto às motocicletas, não há registro público de Van rugindo pelas estradas do campo em duas rodas, com a jaqueta de couro esvoaçando ao vento. Ainda assim, não combinaria com ele. Sua fuga seria mais silenciosa e discreta. Para viagens longas, Van não optava pelo típico ônibus turístico ou avião comercial. Ele escolheu se elevar acima de tudo, literalmente. Relatórios do início de 2010 revelaram que Van Morrison usava um helicóptero privado de primeira linha, estimado em 10 milhões e meio de euros, para viajar discretamente entre suas casas em Belfast e Killiney. Mas que luxo era estratégia. Isso o permitia evitar trânsito, câmeras e encontros casuais. Alguns afirmaram que ele usava disfarces ao embarcar para manter sua sagrada privacidade. Não há registro confirmado de propriedade, mas ele se apresentou no Hollywood Yacht Club em Belfast em 2016. Mesmo assim, ele entrou e saiu discretamente, deixando apenas a música para trás. Jatos, iates e até carros esportivos metafóricos, Van sempre preferiu transportes que o mantivessem um passo à frente do caos da fama. Mesmo com todo esse esforço para permanecer no ar e invisível, Van Morrison nunca parou de criar e nunca deixou de aparecer quando realmente importava. O ato final ainda está sendo escrito. Em 2025, Van Morrison continua escrevendo, gravando e, fiel ao seu estilo, fazendo tudo do seu jeito. Seu próximo álbum, Lembrando Agora, previsto para ser lançado em 13 de junho, mistura soul, jazz, folk, blues e country, em uma tapeçaria reflexiva de memória e significado. Não é apenas um disco, é uma espécie de acerto de contas. O single principal, Down to Joy, ouvido pela primeira vez em Belfast de Kenneth Branagh, parece um retorno para casa.
ideal para um homem que sempre manteve a cidade em seu coração. Ele também anunciou novas datas ao vivo, incluindo uma performance no Waterfront Hall de Belfast, prova de que, mesmo após décadas lidando com o medo do palco, a atração pela música ainda vence. Em entrevistas, ele comparou cantar a respirar, considerando essencial não só profissionalmente, mas também espiritualmente. Próximo dos 80 anos, Van permanece uma figura complexa, muito reservado, porém imensamente expressivo. Ele insinuou que lançará um tesouro de gravações inéditas, fitas guardadas dos anos 70 aos 90. Não por saudosismo, mas porque, como ele sempre disse, a música fala mais alto do que qualquer manchete. E talvez essa seja a reviravolta final. Para um homem que passou a vida se escondendo à vista de todos, o legado de Van Morrison nunca se baseou em ser visto. Construído para ser ouvido. O que mais te surpreendeu na vida de Van Morrison? Comente abaixo, curta, inscreva-se e assista ao próximo vídeo na tela. Não perca!